Fala galerinha do YouTube, eu sou o James Ventru e estou aqui agora com o primeiro podcast do canal UP Entretenimento, direto para você de casa. Hoje nós vamos falar sobre RPG. Pois é, muita gente não conhece, só conhece o RPG falado na série Big Bang a Teoria. Então nós hoje vamos falar para vocês um pouco do universo do RPG. E eu tenho dois convidados muito especiais hoje que vão falar para vocês aí de casa. Nós temos o Jonas, que ele é do canal RPG Mestre dos Magos e tem também a página RPG Mestre dos Magos, que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Jonas, dá seu oi aí pra galera, meu querido. E aí galera, na página eu sou mais conhecido como Mestre dos Magos, mas podem chamar de Jonas mesmo. E também temos aqui o Lestar, que joga RPG há muito tempo, que conhece muito bem esse universo, que mestra RPG também. Então Lestar, dá seu oi aí pra galera, meu querido. E aí galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual é que são os horários que vocês vão ouvir, né? Como muita gente, alguns conhecem, outros estão conhecendo agora, o universo do RPG, ele é repleto de mistérios e magias. Diferente do que vocês conhecem do MMORPG, que é aquele joguinho do computador, tal, do videogame. O RPG narrado, que é o que nós vamos falar hoje, ele está no universo melhor que existe. E ele roda, como diria o Sheldon Cooper, na placa de vídeo mais incrível, que é a sua mente. O RPG narrado, o RPG de mesa, ele usa muito da criatividade e da sua interpretação, já que você, além de controlar o personagem nos movimentos, você controla a ação e a fala do personagem. E como eu quero começar essa discussão já acalorada, já começa esse podcast pegando pesado, então uma pergunta que vamos iniciar. Lestar, você que joga também há muito tempo, que narra, qual o melhor RPG que existe? Agora que começa as porradas ou não? Agora começa. Então, dando porrada. Então, cara, na realidade, o RPG tem vários meios, né? Eu vejo que ele tem várias modalidades e vários tipos de interpretações. Pra mim, no meu consentimento, né, Lestar, como narrador, como jogador há algum tempo, eu prefiro o sistema da White Wolf, que é o Vampiro à Máscara. Para mim é um dos sistemas mais próximos da realidade possível hoje, né? Então pode jogar num ambiente que ele é muito parecido. Mas existem outros vários em que eu já tive a oportunidade de jogar. D&D, 3D&T, Tormenta. São todos sistemas, mas eu acho que vai muito da pessoa. Cada um escolhe o seu tipo de sistema. O meu é Vampiro à Máscara. E aí, Jonas? E pra você, qual o melhor RPG que existe? Bem, eu acho que o melhor RPG que existe, acho que eu não poderia apontar um sistema, né? Talvez o que eu mais gosto, né? Porque acho que RPG vai se limitar até onde vai sua imaginação. Eu acho que o sistema tá lá, né, pra ajudar, né, você a interpretar, né, o jogo e tudo mais. Tem bastante sistema hoje em dia, tem diversos sistemas, tem D&D, tem Vampiro à Máscara, tem Gorp. Mas o que eu mais me adaptei foi o D&D 3.5, acho que eu gostei mais dele. Eu já joguei o Tormenta, tudo, mas sei lá, eu me adaptei mais a esse. Mas eu acho que o RPG em si vai até onde os jogadores e o mestre se comportam. Eu acho que o sistema tá ali pra dar auxílio. Agora fazendo uma pergunta mais relax, porque começar com uma pergunta dessa de você escolher o melhor RPG, isso dá treta. Então vamos fazer uma pergunta mais relax agora. Cada um de vocês, é claro, conheceu o RPG de algum jeito, de alguma forma, em algum lugar. Então, como você, Lestar, conheceu o RPG? Eu sempre fui um jogador nato, né? Sempre gostei muito de jogos, e principalmente os jogos eletrônicos. Então eu comecei no meu mundo dos games com jogos eletrônicos. Eu comecei jogando o Atari, que é um videogame muito antigo, um console muito antigo. Talvez a galera de menos idade talvez nem tenha visto como é que funciona. Mas eu jogava Atari numa televisão preto e branco. Então imagina como é que funcionavam as coisas antes. Então, conversando com um primo certa vez sobre jogos, ele disse, olha cara, tem uma galera que tá surgindo um tipo de jogo novo aí que não nos foi apresentado e a gente tá procurando pessoas que estejam com vontade de jogar. E eu, achando que era mais um console diferente, né, me deparei com uma realidade diferente na mesa, né, com
vários livros, um monte de cara muito doido, cabeludo, roqueiro, né? E dados diferentes que eu nunca tinha visto, vários lados, porque até então os dados pra mim eram só aqueles de seis lados, né? E livros em cima da mesa, estratégias de jogo. A gente comecei a aprender a jogar o D&D, né? Depois a gente foi começando a evoluir, trocaram os personagens, trocaram assim, algumas regras, jogando o AD&D, jogamos um pouco de Tormenta também, mas o sistema que mais me chamou a atenção e na realidade, na época, esse narrador, esse mestre, né, que a gente chamava de Zumbi, olha o nome do cara, foi o Vampiro à Máscara. Né? Pra mim foi amor à primeira vista ao sistema. Já conheço um outro sistema, alguns outros sistemas, né? Mas pra mim, a minha forma de diversão, a minha forma de interpretação melhor é o Vampiro à Máscara. E você, Jonas? Qual o teu primeiro contato? Como você conheceu os RPGs? Então, né, o meu primo, tem um primo, né? E ele tinha outro primo que não era da minha família, era do pai dele. Aí, ele tinha esse primo dele, ele tinha D&D, tinha Spellfire, que é um jogo de carta da D&D. Aí um dia esse primo dele, não sei o que deu na cabeça dele, deu o Dragon Quest pra ele, que acho que é um sistema, é um jogo lá. Não sei se era algum sistema do D&D. Era da D&D, não sabia se era algum outro sistema reutilizado ou alguma coisa parecida. Era do Dragon Quest. Aí um dia ele chegou com esse jogo lá na casa dele, eu fui lá na casa dele, a gente não sabia que era aquilo direito, não sabia como jogar, a gente começou a ler os livros lá, né? E quando a gente começou a jogar, né, pela primeira vez e tentar tudo mais, a gente pensava que era um jogo bem de tabuleiro mesmo, né? Não sabia dessa liberdade, a maioria da liberdade, a gente não sabia que tinha tanta liberdade assim, a gente pensava que era um jogo de tabuleiro que você andando ia batendo nos monstros e, sabe? Como se fosse um jogo de videogame, assim. Uhum. Aí depois a gente foi aprendendo, foi jogando, e a gente sempre gostou de imaginação, vamos dizer assim, né? Brincar com a imaginação, porque quando a gente não tinha um RPG, a gente ficava brincando a gente inventava que a gente era um cavaleiro, na imaginação mesmo. Aí depois que a gente viu que o RPG era uma coisa, né, mais interpretativa e criativa, a gente começou a se soltar. Mas meu primeiro contato foi com Dragon Quest. Como eu quero seguir uma linha de perguntas relax e perguntas mais pesadas, vamos agora para uma pergunta pesada. Já sofreu preconceito ou bullying por jogar RPG? Olha o nível da pergunta, até eu me surpreendi quando eu criei essa pergunta. Algum de vocês já sofreu bullying ou algum tipo de preconceito por jogar RPG? Quando eu jogava na escola, né, o povo ficava me olhando estranho, tipo, o que esse moleque tá fazendo, né? Aí depois que eu comecei a jogar RPG na escola e o povo começou, entre aspas, a entender o que era aquilo, esse cara, tipo, o moleque tem na cabeça, tá ligado? É que RPG, assim, se for parar pra pensar, é uma coisa até meio, né, na primeira vista parece bem estranho. E o povo ficava me olhando, pensava que era dado de macumba, algo do tipo, mas nunca chegaram a mexer comigo, algo do tipo, não. Eles achavam estranho, eles dado de macumba. Pensava que era dado de macumba, né? Até um dia eu contar a professora, ele tá fazendo macumba ali na sala, zoando, tá ligado? Aí eu fiquei meio, tá ligado? Caralho, fudeu. Aí, mas, tipo, minha família assim nunca ligou tanto, não. Eu expliquei, eles entenderam, mas até hoje eles olham meio estranho, assim, sabe? Não é que tá fazendo, né? Eles olham a gente, imagina as paradas assim, pensam que a gente é meio retardado, sei lá. Contando que a gente não vá pra dentro de um cemitério com uma luz de velas jogar RPG e fazer um live action, tá tudo normal. Né? Eu já tive digamos assim, a felicidade ou infelicidade de participar de alguns live actions, né? Live action, pra quem não sabe, é uma modalidade diferente de RPG onde realmente tu interpreta o teu personagem. Ele tem geralmente livros diferentes, um pouco diferentes, né? Um mundo paralelo, mas um pouco diferente, com regras diferentes do RPG tradicional de tabuleiro, né? Onde tu te veste como teu personagem, tu fala exatamente como o teu personagem, te porta como o teu personagem. Então a gente conseguiu uma casa abandonada, era como se fosse uma sede campestre de algum lugar, né? Só que era próximo de casas.
Então imagina a galera chegando toda de preto, né? Alguns fantasiados, alguns maquiados, né? Então, tipo, quando a gente chegou no lugar, alguns minutos depois, tipo uns 20 minutos depois, a polícia apareceu no lugar para saber o que estava acontecendo. Aí a gente teve que conversar. Não, a gente joga um jogo assim, assim, assado. Os nossos personagens são esses, assim, assim, assado. Nossa interpretação do jogo é assim. Então não chega a ser um bullying, né, cara? Mas Eu tinha levado todo mundo pra delegacia. É um fato curioso e diferente, né, cara? Então, um conselho pra vocês que forem jogar live action, né? Eu aconselho vocês a buscarem um lugar afastado ou um lugar cultural. Como eu disse a vocês, eu tô seguindo a modalidade, uma pergunta mais pesada, uma mais relax. No universo do RPG, a gente sabe que tem muitas aventuras, criação de cenários e etc. E como vocês já jogaram e são narradores também, provavelmente deve ter tido alguma aventura que vocês viveram, participaram no mundo do RPG, que deve ter marcado um pouco vocês, que foi aquela aventura que você, quando lembra, diz, não, velho, naquele dia o jogo foi muito bom. Qual aventura que vocês possam ter participado, narrado, que pra vocês, assim, marcou no desenvolvimento de vocês como jogadores e narradores de RPG? Então, eu tava mestrando, né? Tava mestrando na escola nessa época, né? E a gente tava. Aquele dia a gente tava muito brisado, né? Tava muito criativo, né? E eu tava mestrando, né? E eles estavam com o grupo deles, pá, né? E eu tinha, no meio da aventura, a gente inventava na hora. A gente não tinha nem sistema, a gente fazia uma ficha lá, uns pontos e ia. Tava na escola, não tinha muito, né, muito recurso. Aí era só os dados e a gente ia inventando, né? Eu tava mestrando, né, e eles estavam caminhando assim, né? Aí eu inventei uma cidade dos ladrões no meio do caminho, né? Só que antes disso, eles tinham passado em um reino, né? Uma floresta, que tinha uns macacos lá, os macacos que falavam já, uns macacos, né? Planeta dos macacos, né? Mais ou menos. Vocês vão entender. Aí eles foi lá, aí o jogador desafiou o líder lá, né? Aí eles ganharam do líder. Tipo o babuíno, né? Era o King Kong. Era um bicho bem grandão, assim, bem um. Tá aí, tá gorila, explicado, né? era o King Kong, mano. Aí eles mataram. Porra. Aí eles mataram o líder lá, né? E eles viraram o dono dessa tribo de macaco, né? Olha a nóia, né? Aí eles foram. Aí eles foram pra cidade dos ladrões, né? E eles tiveram a brilhante ideia de roubar a cidade dos ladrões. Porra, você vai roubar o cara vai. Puta merda. Eles pegaram um monte de macaco pra invadir a cidade dos ladrões. Tipo, porra, faz todo sentido. E tava muito legal a aventura, que tava diferente. Tipo, tava, sabe? Tava muito criativo, muito. Nada a ver. Aí eles foram lá, fizeram a estratégia bonitinho, aí os macacos foram lá. Só que aquele dia eu tava tão, né, dentro da aventura que eu narrei, tipo, sabe? Eu descrevi direitinho os macacos pulando nos malucos dos ladrão. Que era tipo, a cidade já estava assim, né? Tinha um monte de comercinho dos malucos lá. Aí os malucos deixavam os itens lá e via mais gente comprar os itens, era uma bagunça, né? E aí os ladrão, um monte de ladrão lá e os macacos matando todo mundo e. Sabe? Caraca. Os malucos no meio lá e a aventura tava muito louca, muito surreal. Aí até que eles tomaram a cidade lá, mais ou menos, né? E roubaram os macacos malucos e, tipo, foi muito foda essa aventura, né? E, tipo, depois dessa aventura, porque a situação tava muito maluca, eu tive que, assim, narrar melhor, tive que descrever melhor pro povo entender como tava, né, como que a situação tava rodando, né? E eu peguei a experiência muito, né, muito grande de interpretar, assim, né, de descrever o cenário e tudo mais, né? E aquele dia foi depois muito, dessa, né? Foi muito foda. Acho que foi a aventura que eu mais gostei de narrar e, né, jogar, né? Eu fiquei imaginando enquanto você falava a cena, um monte de macaco falante invadindo a cidade e roubando os ladrões, velho. Exatamente, essa era a situação. Pô, velho, sei lá, eu já tive duas cenas muito estranhas, assim, muito diferentes, né, e que certamente dariam muita polêmica em qualquer mesa. E eu acredito que isso já aconteceu, talvez, né, não é uma coisa... É por isso que eu falo que o RPG, a gente tava comentando, né, esse tempo atrás aí, que o RPG, na realidade, o limite do RPG é a tua imaginação, né?
Então, o teto, digamos assim, do RPG, do jogo de RPG, é a imaginação do narrador e a imaginação também dos players, né? Porque o narrador também tá ali para se divertir. Eu vejo muito hoje as pessoas pensando que o narrador é um cara que só vive fazendo aquilo ali. Na realidade, tem várias outras coisas. Ele também tá ali para te divertir. Não tá ali só para fazer a diversão da outra galera, né? Tu cria um NPC querendo que esse NPC faça alguma coisa diferente e que fique na memória. Então já teve casos do tipo de um personagem ter que arrebentar uma porta e um arremessar o anão na porta pra poder abrir a porta. Puta merda! E pior é que o cara teve sucesso nos dados, velho, e arrebentou a porta. Que negócio dele. E o anão ficou muito pé da vida, cara. Outra situação é que tava um vampiro, né, querendo fugir de um lupino. Claro que o lupino era de baixa digamos assim, de baixo nível, né, para o pessoal entender. E o vampiro era muito forte. Ele tinha uma propriedade que dava muita força a ele. E ele, para se livrar do lobisomem, ele não sabia o que fazer. E eu narrei a cena: olha, tu tá numa rua, a luz tá bem baixa, aparentemente assim não existe nenhum tipo de câmera te filmando. E tem o que tu vê são postes de concreto, alguns carros. Aí narrei para ele que tinha um Mercedes, um Fuca, um Chevette, né? O cara olhou qual é o que tá mais fácil de acesso. Tipo, eu narrei pra ele que era o Fuca, que tava com menos carro na frente. Eu pensei que ele ia pular dentro do carro e fazer uma direta e sair correndo. Ele tinha força, então ele pegou o carro e bateu com o Fuca no lupino. Caralho, Então, tipo assim, foram cenas muito loucas, né, cara? Mas que ficaram muito na história. Eu realmente. Eu também pensei que ele ia entrar no carro e ia se mandar, não que ele ia tentar matar o cara no carro. Caralho, não. Pra vocês que estão ouvindo esse podcast, essas são as loucuras, as coisas que podem acontecer no universo do RPG. Ou seja, você acaba dando muita risada com coisas que na hora você vai... que por mais que a gente acha que não, você quando tá jogando, você se sente um pouco o personagem, você acaba se envolvendo tanto que você fica nervoso na hora e faz uma besteira dessa. Em vez de fugir com o carro, vai bater no lupino com o carro. Ou abrir a porta com o anão, porra, velho. E o pensamento... o pensamento... Pode falar. Não, vai firme. Eu tava interpretando o anão, né? E meu irmão, meio idiota, interpretando o elfo, né? Aí de repente começou a desmoronar tudo. A idiota, o que ele foi fazer? Ele e os malucos lá pegou e me levantou e me fez de guarda-chuva quando tava caindo as pedras. Eu fiquei, porra, vai se fuder, né? Eu fiquei, porra, vai se fuder, né? E tipo... bota o guarda-chuva. Eu virei o guarda-chuva, fazer o quê? Não, realmente, as coisas absurdas que acontecem. Um guarda-pedra, na realidade, não um guarda-chuva. É um guarda-pedra. Que eu vi esses dias numa foto. Então uma mulher com guarda-chuva abrindo o guarda-chuva e o guarda-chuva tem uma cena grotesca quando ela abre, só que aparece a cena. Então eu me lembrei do anão, a cena grotesca, tipo um monte de pedra caindo, aquelas barbas encostando, né, e cabelos encostando no elfo, sei lá, qual é que era o teu personagem, e aquele monte de pedra batendo no anão. Imagina a força do cara segurando um anão, cara, porque o anão por si só já é pesado, né? Exatamente. O Lestar agora falou uma coisa que eu achei interessante. O anão com a barba. Aí agora vamos para a próxima pergunta. Estereotipos. Muita gente, quando vai jogar um RPG, eu digo por mim, eu vou jogar, como todo mundo sabe, eu adotei o nome de Venturi, que é uma classe, para quem não sabe, do RPG Vampiro à Máscara, um clã. E muita gente segue muito o estereotipo. O anão sempre é barbudo, ou seja, o anão não pode usar um gilete e fazer a barba. Como a gente tinha passado posteriormente, um elfo não pode ser careca. Essa questão do estereotipo, na opinião de vocês, claro, que mestram, que jogam também há bastante tempo, que conhecem melhor do que o RPG, o estereotipo, ele prejudica o jogador ou o jogador é que se prejudica por seguir o estereotipo? Então, esses dias eu tava na minha página, fiz uma pergunta pra galera, perguntando se o RPG era clichê. Não, como quebrar o clichê. Eu perguntei como quebrar o clichê, né, do RPG. Eu vi um cara que responde assim: bem, quebrar o clichê não tem muito como quebrar, né? É o que você faz com o clichê. Como você, né? Como você desenvolve o clichê dentro da aventura.
por exemplo, você tem a missão de buscar a princesa. É um, né, bem classicão. Mas como você vai decorrer isso? Por exemplo, você tem que buscar 3 princesas, entendeu? Mas você é um exército, você tá interpretando, sei lá, um capitão de um exército. Então você já mudou, né? Você já mudou ali o conceito e pegar a princesa no castelo. Você já deu uma nova vida. O RPG, eu acho que ele não se limita, né? Por exemplo, um elfo tem cabelo grande, o elfo não pode ser careca. O elfo pode ser careca, aí vai da sua imaginação. Mas a gente não pode se prender tanto, né? Como que é a palavra? Estereótipo. A gente não pode se prender tanto. A gente tem que variar. Mas eu acho que isso não atrapalha tanto, que é uma base, entendeu? Então eu acho que a gente devia pegar esse clichê e modificar para fazer, né, algo mais criativo e, né, entre aspas, inovador. O que eu acredito, assim, de criação, de criatividade, de interação com os personagens, né, em relação ao estereótipo, é exatamente isso que ele falou. O que tu vai fazer do ponto A. Tem 3 pontos, tem que ir do ponto A ao C, tu sabe que tem o B no meio, né? Não tem hoje, com esse mundo de informação que a internet nos traz, né? Isso é bom e ao mesmo tempo também acaba atrapalhando algumas pessoas, né? Mas o que tu vai fazer com isso? O que tu vai fazer com o clichê? Exatamente isso. Tu pode jogar muito bem uma história pronta, entendeu? Tu pode muito bem pegar uma história pronta que já existe, com um cenário já existente, colocar o teu quê de narrador, aquilo que faz das suas experiências, né, um mundo diferente, e transformar aquilo ali num super de um jogo bem bolado, onde muita gente vai se divertir e talvez vai colocar outras pessoas, né, colocar para outras pessoas aquela diversão ali. Então eu vejo que o estereótipo, na realidade, ele dentro do jogo, ele não que atrapalhe o jogador, mas limita. Ele é um limitador como as regras. Mas eu não considero que tu é obrigado a seguir um padrão. Por exemplo, eu estou numa mesa lá e eu sei que tem um cara que vai fazer um personagem que ele é místico, mago, né? Que vai mexer com magia, fazer a parte de cura. Aí tu vai lá e olha para um outro cara, ele tem a ideia de criar um guerreiro, um tanker, clássico do RPG, né? E aí qual é que é a tua ideia? Putz, agora eu vou ter que criar um DPS. Vou ter que criar um cara que dá dano. Um cara que segura dano, que um vai tancar, outro vai curar e eu vou dar dano, né? Por que não criar mais um cara que cure? Por que não criar mais um tanque, né? Ou num mundo de vampiro, vamos dizer assim. Por que eu sou obrigado, vamos pegar que nem o Ventru, né? Por que eu vou criar um Ventrui que seja um terno extremamente caro, com joias, roupas, com cabelinho sempre bem cortado? Tradicionalmente, né, o estereótipo ele vem entre aspas de uma tradicionalidade do jogo. Por quê? Uma questão dentro do Vampiro à Máscara. Um vampiro escolhe uma pessoa, um humano, por causa não por causa da aparência física dele, mas por alguma coisa que chamou a atenção dele. Então tu pode, por exemplo, para ser um Ventru, tu pode ser um personagem, um cara muito bem sucedido em qualquer outro tipo de ambiente, não só no ambiente de negócio, não só no ambiente de política, mas pode ser um cara muito bem sucedido, e aí talvez chamar a atenção, né? Então eu vejo que as pessoas se rotulam muito por causa do estereótipo. Elas criam os personagens, ou ele cria o elfo, aquele cara lindo, de olho azul, com cabelos dourados, prateados, até a cintura, que vai ser um arqueiro. Cara, esse tipo assim, e se o elfo tinha um problema genético na família e ele veio com olho preto e careca? Ele vai deixar de ser elfo? Ele vai deixar de ter as propriedades dele? Não. Mas é que eu vejo que a maioria das pessoas é que nem cavalo de carroça. Elas olham aquilo ali que está escrito no livro e fazem exatamente e extremamente aquilo que está no livro. Outra questão é os jogos, né? O estilo do jogo.
pô, por que eu vou criar um personagem Power Ranger, quando ele é overpower? Se eu posso muito bem elevar a minha interpretação do personagem e criar uma vida pra ele antes disso. E ele nunca foi um super-herói, ele é um cara que é problemático, ele tem problemas de personalidade, ele tem problemas com a vida dele, onde ele é um cara que sempre foi rejeitado. A ideia do RPG é criar super-heróis, né? Mas eu tento fugir um pouco dessa ideia, talvez seja por isso que eu gosto desse sistema. Porque a realidade, às vezes, ela é dura pra gente. E a gente já joga RPG pra fugir dessa realidade, né? Então a gente quer criar super-heróis, que é aquele cara que vai lá dar porrada em todo mundo e acabou. Mas e por que não interpretar alguém com problemas e tentar se elevar tanto culturalmente como pessoa e dentro de si mesmo? Por que não tentar acabar com os seus problemas dentro de um jogo também? Tanto é que o RPG hoje é usado por empresas também, né, cara? O RPG hoje ele não tem toda aquela divulgação que existia antigamente, quando os sistemas eram criados, né? Mas tem muita gente que joga ainda, muita gente que joga. E aí, assim, tem algumas empresas que estão fazendo RPG, tanto de tabuleiro quanto na parte multimídia, né? Na parte de informática, de jogos eletrônicos, para incentivar funcionários com questão de criatividade, com questão de resolver problemas, né? Eu acho que eu vejo muito o estereótipo assim, tu mostrar os problemas e tu tentar te resolver com eles. Pelo menos eu nunca criei um personagem que fugisse muito do estereótipo pelo seguinte: quando eu li sobre o clã Venturi no RPG Vampiro Máscara, quando o narrador tava lendo pra mim os clãs, quando ele disse Venturi é isso e isso, eu disse, nem precisa ler o resto, esse é meu clã. Normalmente as pessoas costumam se identificar com o personagem. Aí vem minha próxima pergunta: vocês já jogaram vários RPGs, tanto de magia, quanto de vampiros, quanto de medieval. Qual personagem que vocês acham que representaria a personalidade de vocês? Que tipo de classe, ou clã, ou raça poderia representar? Que você acha que, não, o que me representaria dentro do RPG seria tal clã, tal raça? Deixa tu te matar primeiro aí. Te atiro na porta, velho. Você me joga primeiro, né? Pra já ir bolando suas respostas, tô ligado, que eu não usava, mas não tá dando aqui. Então, eu acho que o que me representa, a classe, assim, a personalidade que me representaria do RPG, eu acho que, por mais estranho que pareça, eu acho que seria um paladino. Porque o paladino, ele é calmo e tem seu senso de justiça, né? O meu pensamento... Vai, Thundercat! Mas eu até me assusto comigo mesmo, né? Eu sou uma pessoa calma assim, não arrumo muita treta, mas eu tenho, entre aspas, um senso de justiça, né? Eu sou meio assim, né? Eu acho que um paladino, porque o paladino, né, tem lá, ele é de boa na sua, mas se ele vê que tem que agir, ele vai agir. Sempre pensando, né, no bem, né? Eu acho que o que me representaria seria um paladino nessa questão. Caótico bom. Seria um caótico bom. Se for precisar de matar alguém, eu mataria alguém, entendeu? Se fosse pra algo bom, entendeu? E eu sou meio assim, né, na vida real. Ou seja, na vida real, se você precisa matar alguém pro bem, você mata. Sim. Ai. Porra. Vai dar polícia nesse podcast, cara. Vai dar polícia. Se tivesse alguém, um cara ia atirar em duas mulheres, vai dar um tiro na cabeça de duas mulheres, eu pularia, entendeu? Pra tentar salvar elas. Isso é raro no mundo hoje em dia, cara. Não que seja apenas um fato de RPG, mas é o que a gente precisa muito, né? Mas mudando de assunto, né? Mudando de assunto, né? Vai dar polícia. Vai dar polícia. Cara, nós temos um paladino caótico bom. Exatamente. Cara, eu gosto muito. Eu sou, digamos assim, não especialista, porque ninguém dentro do RPG é especialista em nada. Eu sou. Tu tem... Cara. Eu tenho uma arma de fogo sim, que tem lá na minha ficha de que eu sou especialista. Eu duvido que exista um narrador que saiba todas as regras, que nunca usou da regra de ouro, né? Mas assim, eu gosto muito dentro do mundo vampiro, né? Por quê, né? Por que será? Eu gosto muito dos Tremere, que são uma classe de caras que são odiados por todo mundo, mas eles são overpowered. Os caras sabem jogar com eles. Mas assim, por estereótipo, eu posso dizer que eu seria um Bruhá, cara.
porque eu sou motociclista. Na vida real, eu sou motociclista, pertenço a um motoclube. Não, um motoclube, cara. E a Eu achei que era uma gangue também. Ele foi uma gangue, bicho, cara. E a gente, nem sempre motociclistas são, né, cabelinhos cortados, nem sempre estão sempre barbeados, né? Não, eu já penso quando fala motociclista, eu só lembro naqueles caras, barbudo, gordo, na Harley Davidson, com a jaqueta fodona que quando entra no bar quebra tudo, estilo filme americano. Não, mas tem não é muito bem motociclista. assim. É, eu conheço um motoclube aqui perto de casa, os caras, a gente boa, tudo pai de família. Então, a maioria é, né, cara? Todo mundo é. Mesmo sendo ladrão, assassino, estuprador, todo mundo é. Ele né? era funkeiro, mas era pai de família. Vamos lá, vamos pegar aqui uma pergunta mais relax. Deixa eu sortear aqui no Unidunité. Vamos lá. O que vocês diriam hoje pra um cara que vai iniciar o RPG? O cara, eu queria jogar RPG, queria conhecer. Qual RPG vocês indicariam para um iniciante, para o cara que vai começar no universo do RPG? Qual RPG que cada um de vocês indicaria? Olha, esse aqui é bom para quem está começando. O sistema dele é simples ou o sistema dele é mais tranquilo? Qual seria a indicação de vocês? Bem-vindo ao inferno. Eu diria isso de começo, bem-vindo ao inferno. Não, eu tô zoando, cara, mas sei lá. Eu acho que na realidade, cara, não. E aí é que entra dentro do estereótipo, entendeu? É isso que eu vejo que o estereótipo cria muitas máscaras nas pessoas. Não existe um tipo de RPG, um tipo de sistema, né? O RPG é um só. Pra mim, eu acredito que o RPG é um só. Ele vai trazer diversão, ele vai trazer interatividade com outras pessoas, ele vai fazer com que tu participe de cenas ou de algumas ocasiões em que tu, porra, velho, já passou isso na minha vida real. E também vai incentivar a ti como pessoa a te desenvolver o teu intelecto, porque quem gosta de RPG vai ter que ler muito para ler, conhecer o seu personagem, conhecer o limite do seu personagem. Então o limite de um personagem é a tua própria imaginação, então tu tem que puxar isso de algum lugar, entendeu? Então eu vejo que não existiria hoje qual RPG mais fácil ou mais leve, ou sei lá, vai muito daquilo que o cara gosta. Tem muitas pessoas que preferem filmes medievais, né, seriados. Tem pessoas que gostam de filme de romance, tem pessoas que gostam de filme de terror. Eu particularmente tentaria conversar com o cara e saber um pouco mais dele, daquilo que ele gosta mais, qual tipo, né? Se ele primeiro seria um nerd, né? Não que todo jogador de RPG tem que ser nerd, mas eu sou nerd. Então ele, pra estar falando comigo, ele vai ter que ser nerd. Eu ainda acho que todo jogador de RPG é nerd. Então, assim, tudo, né? a grande maioria, né, velho? Ou é meio nerd, né? Vamos, rapidinho, só te interrompendo rápido, Lestar. Vamos pensar que o cara que compra o livro, que preenche a ficha, que se reúne com um grupo pra ficar fantasiando que ele é um super-herói no mundo de fantasia, se ele não for nerd, ele é meio perturbado. Ou ele, sei lá, ele é modinha, tá ligado? Modinha, vamos fazer um RPG aqui, mano. Tem isso. Cara, eu tava vendo até, abrindo um adendo na história, né? Cara, como tem pessoas criando a modinha de ser nerd, né, cara? Pô. Eu comentei isso no vídeo meu, Lestar, que uma prima minha perguntou a mim como fazer pra filha dela se tornar nerd. Aí eu fiz um vídeo pro meu canal, interrompendo rapidinho, que fazia um testezinho pra ver se você era nerd ou não, porque nerd não é botar um óculosinho, uma camisa do Flash e dizer eu sou nerd. Aí você chega pra essa menina que tá com a camisa do Flash, quem é Barry Allen? Sei não. Porra, meu irmão, tu tá com a camisa do Flash, não sabe o nome, a identidade dele normal, sem ser o de Flash? Como é que essa porra é nerd? Tem raiva dessas modinhas besta, meu. Porra. Cara, eu vou te ser bem sincero, eu acertei todas as perguntas, né? Tu é nerd. Então, concretizando, né, o meu raciocínio, cara, eu acho que não existe um tipo de um sistema, né? Existem sistemas mais fáceis que outros, né? Tipo assim, tu pega um sistema tipo GURPS. Cara, o GURPS, com o sistema GURPS, tu consegue jogar em eras diferentes. Tu consegue jogar num mundo medieval, tu consegue jogar num mundo futurístico, tu consegue jogar na atualidade, tu
consegue jogar num mundo de fantasia. Então ele é um sistema muito aberto, né? O que existem regras, claro, vão existir padrões de personagens, mas ele é um sistema aberto, onde tu consegue ir pra frente e pra trás e em mundos de fantasia. Então eu acredito assim que não existe um tipo específico de sistema que seja mais fácil, né? Ou digamos assim, que seja mais específico pra pessoa. E sim o que ela gosta, né? Ah, o cara curte filmes medievais, curte seriados medievais, o cara gosta de Flash, né? O cara gosta de Vampire Diaries, que eu acho que é uma viadagem, tipo, o cara que gosta de, né, 30 dias de noite, cara, 30 dias de noite, uma coisa assim, um nome assim, muito bom, cara, quem gosta de vampiro e quem quer assistir um filme bom, assiste esse filme. Mas não é aqui o tópico do podcast, né? Acho que mais é a pessoa, a escolha da pessoa, do que ela mais gosta, né? O estilo, o sistema vai ser definido pela própria pessoa, o que ela mais gosta, né? Ela vai se sentir melhor. E aí, Jonas, pra você, qual a sua opinião? Seguindo mais ou menos a mesma ideia de pensamento, eu não acho que RPG deve se limitar, né? Ah, joga esse sistema aqui e, sabe, se limita a ele. Não, você joga o sistema que, né, que melhor vai te agradar, que melhor vai te servir, né? Por exemplo, você gosta muito de coisa futurista. Procura um GORPS, tem outros sistemas futuristas, que eu não vou me lembrando agora. Mas, sabe, joga um sistema futurista, você gosta de medieval, vai no D&D, vai no, sabe, nesse sistema que vai te servir melhor. Porque o sistema em si, ele é pra te ajudar, né, no RPG, não é pra ser o, né, vamos dizer assim, o principal. Ele é uma base pra te ajudar. Aí chega um cara que diz assim: ah, Jonas, mas eu gosto muito de anime. Tem algum RPG que fala de anime? Faz um RPG pra anime. Tipo, você pode usar o sistema do Tormenta da vida, né? Tormenta, por exemplo, se eu fosse um cara que assim, fala assim, ó, me recomenda o sistema que eu quero jogar. Eu quero começar a jogar RPG e eu não tenho noção de nada, eu quero inventar aqui o bagulho. Eu indicaria assim o D 3.3 lá, da Tormenta. Porque ele é um sistema bem básico e quando eu joguei ele, eu vi que dava pra fazer qualquer coisa dentro dele, certo? Dá pra fazer futurista, anime, medieval. Porque ele é mais simplesinho, eu achei ele mais simples assim, pra começo, mas, sabe, não segue isso assim, tipo, eu vou comprar esse. Vê outros RPG, pesquisa, se você achar esse melhor, entendeu? Você vai lá e compra, mas esse melhor me serviu. Então, acho que é quase a mesma linha de pensamento, não tem que... Pega o sistema que mais que você acha que vai te agradar dentro da partida de RPG, entendeu? Não vai também, o cara fez um vídeo aqui falando que esse sistema aqui é bom pra iniciante, sei lá, se vai te servir, segue ele, certo? Mas você vê que não é um sistema muito agradável pra você, simplesmente procure outro, entendeu? Eu acho que não deve se limitar muito assim. Por exemplo, quando eu pergunto assim, eu vejo muita gente falando assim, o que você me recomenda pra me começar a jogar RPG? Eu falo, Tormenta, certo? Mas, por exemplo, se o cara não gostar do sistema dele, da base do sistema dele, se não gostar tanto assim, né, de anime, por exemplo, alguma coisa do gênero, a pessoa não vai sair bem, entendeu? Então eu acho que você tem que procurar o que melhor serve. A minha próxima pergunta, ela vai ser bem complexa do seguinte ponto. Nós vamos falar agora do que desanima o jogador. Porque muitas vezes a gente monta uma mesa, tudo tal, aí 2, 3, quarta sessão, um falta, outro não já aparece, outro dá uma desculpa. O que faz o cara que teve o trabalho de fazer a ficha, de fazer o prelúdio parar de jogar? É a falta de criatividade do narrador de prender o jogador? Ou muitas vezes é a pessoa que escolheu o sistema errado para jogar? Porque eu joguei o Tormentas e não gostei, mas eu não culpo o sistema. No meu caso, era uma falha do narrador. Eu achava que o narrador ele deixava muito a desejar na história, na trama. Até o Lestat escutou isso. Eu não gosto de narrador que na primeira sessão manda todo mundo pro mesmo lugar para unir todo mundo num dia só. O que aconteceu na mesa? Fazem 4 sessões que vocês não se conhecem. E ninguém ficou junto. Ou seja, aí tem muito esse critério de quem é a culpa de quê. Aí essa culpa, vocês acham que existe a falha, na maior das vezes que a pessoa se desanima, é uma falha do narrador de não conseguir fazer uma história que prenda os jogadores? Então, vou responder primeiro porque eu tô com um negócio aqui na cabeça, né? O que eu defendo normalmente na minha página, né, nos meus discursos de RPG, é o quê?
sistema, eu até fiz uma tirinha assim, mais ou menos escrita mais ou menos assim, que era, não tem sistema nem bom, não tem sistema nem ruim. Existe bons jogadores e bom mestre. E deu uma discussão bem, né, treta, né? Porque eu vejo muita gente falando muito de regra, sabe? Regra, falando muito de sistema, comparando um sistema com o outro. Aí é onde mas entra não acho aquela que é música, assim. é muita treta, bicho. É muita treta. Exatamente. Eu acho que não é uma coisa, assim... Não se deve se comparar o sistema com o outro, porque é que eu falei. O sistema não é o... né? Não é a base do RPG. Ele é só uma coisa pra complementar, né? Pra amarrar ali o seu pensamento, né? Deixar mais real o seu pensamento. Então eu acho que como eu tinha falado antes, o sistema tá pra te servir. Nossa, agora eu perdi a linha de pensamento. Qual que era a pergunta mesmo? Era se a culpa do RPG acabar, se é lembrei, do narrador. Então, Tá ficando velho. a culpa do Narrador jogo ou não do ser bom player? é dos players, certo? Por que é dos players? O sistema pode até atrapalhar você. O sistema não pode estar servindo bem você. Ele pode atrapalhar, mas se o mestre se empenhar, ele consegue recuperar essa falta, né? Então eu acho que se o mestre for muito, muito criativo, não vai ter o sistema que vai atrapalhar a criatividade dele, entendeu? Se ele for um mestre, né, que sabe resolver a situação rápido, sabe inventar coisa rápida, sabe ter uma boa linhagem, né, da aventura, o sistema não vai atrapalhar ele. Talvez o sistema atrapalhe um pouco, mas eu não acho que isso vai tirar todo o foco do RPG, né? Não vai tirar todo o foco na mesa. Essa questão tem jogador que não vem dia sim, dia não. Sempre vai ter um jogador que não vai vir dia não, vai vir dia sim, outro jogador, né, dormiu muito tarde, aí não conseguiu acordar pra sessão. Sempre vai ter essa frescura, é uma coisa inevitável do RPG. Mas normalmente eu acho que é por falta ou de interesse dos próprios jogadores que não estão conseguindo, né, interpretar, não estão conseguindo ser criativos na mesa, eles acabam perdendo o gosto, né? Ou o mestre não é tão bom assim, porque um bom mestre eu acho que consegue levantar, né, o grupo inteiro. Mas aí depende um pouco do ponto de vista. Mas eu acho que os jogadores e o mestre tem que estar animado. Se eles não estiverem animados, vai faltar jogador, né, e toda aquela conversa. Sei lá, cara, eu vou dar a minha opinião pessoal em relação a isso, tá? Não como player, nem como narrador. Às vezes a gente, como pessoa, né, a gente tem uma falsa impressão de que tudo vai ser do jeito que a gente quer. Um exemplo, eu sou muito fã de Wolverine, cara. Eu lia as histórias do quadrinho desde o início do primeiro, né? Então, quando eu vi o primeiro filme onde apareceu realmente o Wolverine, eu acho que é o Grant, né, o cara que faz o papel, né? Eu achei muito interessante a interpretação do cara. Não é nada a favor do cara, ou nem sou fã dele, mas a interpretação do cara foi interessante. Ele deu vida ao papel. Outro personagem que eu gosto muito das histórias em quadrinhos e que tomou vida no cinema, mas por causa da interpretação do ator, foi o Homem de Ferro. Então já existe uma história, né? Já foi criada uma história em cima disso, já existe toda uma história em quadrinho. Não foi igual, as interpretações do cinema hoje nunca vão ser igual às histórias em quadrinhos, porque eu não consigo entender por que existe uma irrelação, mas é bem parecida. A história não é igual, de repente mudam-se cenários, mudam-se alguns personagens principais, mas tipo, imagina, velho, 200 personagens DC, 200 personagens Marvel, como é que os caras vão conseguir colocar numa mesma história? Por exemplo, na Guerra Civil agora, 200 caras um contra o outro, não tem. Então eu vejo que não existe uma culpa, entre aspas. Eu vejo que existe uma falta de imaginação. Porque, por exemplo, pega um narrador que o narrador não criou uma história, não tem pelo menos uma ideia gerada na sua mente. Ele vai começar a gerar tudo na hora. Vai ser complicado, porque às vezes a imaginação do cara não é tão fértil, ou ele tá cansado naquele dia, ele não vai ter uma imaginação tão boa. Ou vamos, por exemplo, pegar um personagem, um player, que ele não sabe interpretar, ele não sabe como interagir, ele não entrou na história do seu personagem, ele não viu quem realmente é o personagem, ele não criou uma história da família do cara, como é que ele foi criado, em qual lugar ele foi criado, como é que foi a infância dele, como é que foi a juventude dele, se ele teve namorada, se ele foi um cara que foi reprimido, se ele foi um cara que
passou por problemas de saúde, de família, de... Então o próprio personagem, o próprio player, ele não sabe interagir com o seu personagem, ele não sabe o limite daquilo que o seu personagem pode fazer. Ele não se deu às vezes nem o trabalho de ler o que magia tal faz. Não pra simplesmente jogar os dados e saber se a magia acertou, mas pra tentar colocar dentro da história, que o próprio narrador teve um trabalhão pra fazer, porque às vezes dá um trabalho de fazer uma narrativa, cara, dá trabalho. Até daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o cara não se inteirou do seu personagem, o que é aquilo que o seu personagem pode realmente fazer, ou quais são os problemas mentais, físicos e emocionais que esse personagem tem. Então uma boa interpretação é igual uma interpretação no cinema, cara. Se tu conseguir interpretar bem o teu personagem, tu vai acabar te divertindo, vai dar mais incentivo pro narrador, o narrador vai se incentivar a criar uma história melhor. É um ciclo, né? Vai interferir na vida de outros personagens que estão na mesa, então vai ser mais legal, então vocês vão ter mais vontade, os caras vão deixar de faltar na mesa. Então eu não posso apontar assim se é o narrador, porque pode ser que o narrador não seja um cara criativo, então troca de narrador. Pode ser que o player não seja um cara que está identificado com aquela raça, então troca de raça. Então é mais a interpretação. Não sei se vocês conseguiram me entender. Eu acredito que a culpa está na interpretação. Se o narrador interpretar bem, vai dar mais motivo para os personagens narrando, interpretando bem, vai dar mais motivo, vai dar mais ação. O que eu vejo, eu queria abrir um parênteses em cima disso aí, que era o fato das vezes o narrador criar a mesa lá na frente. Tipo, o cara já tem uma ideia de 3 anos de sequência daquela história dele. Mano, não adianta, tu não vai conseguir. Por quê? Eu sou um player X e o outro cara é um player A. Pode ser que o meu conhecimento seja menor que o outro player. E o cara leva a história para um outro rumo, para um outro país, para um outro lugar completamente diferente. E aí como é que vai ficar a cabeça do narrador? Então, tipo, o narrador cria uma história, tipo assim, cara, por umas 2 sessões, não cria história muito na frente. Porque se tu limitar muito, né, a história dos teus personagens, não, eu quero que vocês façam isso e acabou. Eu quero que vocês vá pra direita e não pra esquerda. E se o cara quer ir pra esquerda, o personagem e o player têm livre arbítrio. Então o que dá mais motivação uma partida é tu saber que o RPG te dá uma liberdade de pensamento e te dá uma liberdade de agir com o teu personagem como ele agiria, e não aquilo que o narrador quer que tu faça. Então eu priorizo assim, dar liberdade para que os caras consigam interpretar os seus personagens e fazerem o que eles acharem legal. Claro que eu vou ter limitadores, as regras e a minha crônica vai ter que ser seguida, senão não tem como, né, ser tão legal assim a minha narrativa, senão eu vou ter que começar a criar histórias, apêndices à parte para que o cara possa jogar. Então uma hora vai ter que afunilar, que nem na nossa mesa, por exemplo. Eu vou ter que afunilar e uma hora todos os players vão ter que jogar juntos. É por isso que é uma campanha de RPG, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Não existe uma culpa em um só, existe uma culpa coletiva. O cara não narra bem, o cara não joga bem, o cara não quer ler, um monte de coisa assim. Na mesa que eu jogo, eu acho que a culpa é do narrador. Parabéns, menos 5 pontos para a Grifinória. Rapidinho, tá, Jonas? Lestar, uma pergunta. Se você estivesse jogando de Ventrui e tivesse um vampiro fodão na sua cabeça, exigindo que você pegue 7 caixas pra ele, e um cara fodão com a roupa do Buzz Lightyear querendo que você entregue uma caixa a ele, o que você faria? Eu procurei um Tremere. Nem pra me ajudar tu serve. Claro que não. É spoiler agora do jogo. Menos 5 pontos de experiência na cabeça. Como nesse clima gostoso, agora eu vou fazer, como esse clima tá divertido, tá todo mundo rindo. Pergunta matadora. Agora ele vai acabar com a mesa. Agora ele vai fuder com o debate não, aqui. Agora ele legal, vai não vou dizer fuder, mas é uma pergunta que muita gente em casa faz. Quando uma mulher, uma menina, um adolescente entra na mesa de um de vocês narrando pra jogar, vocês já chegaram a criar um NPC só pra paquerar a menina? Então, responde primeiro que essa pergunta é meio treta, sabe? Eu vou dar uma estratégia. É muita treta, bicho. Eu avisei. Cara, eu vou ser bem sucinto na minha resposta. Eu como gosto, né, e prefiro
o sistema Vampira Máscara, é até uma questão muito pessoal de cada narrador. O sistema em si não interfere na vida das pessoas. A vida do personagem não vai ser igual à vida das pessoas reais. Mas, talvez vai rolar mais uma pergunta e já dando um gancho para essa pergunta, o que acontece? Eu vejo que na minha mesa eu não narraria para um adolescente, e nem para um adolescente, tipo um cara de 13, 14 anos. Eu acho que adolescência é isso, pré-adolescência e adolescência. Porque um jogo Tormenta, por exemplo, um jogo D&D, não que ele não vá ter cenas de o cara matando um dragão, não vai ter cena do cara matando um outro ogro, ou matando um abissal, né? Mas é uma fantasia. Ele é um pouco diferente da nossa realidade comum. Não vai ver um cara tirando bola de fogo um no outro na rua, tá lá na esquina, pum, tem dois magos, né, jogando bola de fogo e de água, né, de raios. Não vai. Então, mas a interpretação do storyteller hoje, que nem lobisomem, mago, né, ou o próprio demônio, né, eles têm uma realidade muito parecida com a nossa. Então, não que isso vai influenciar as pessoas, mas pode ser que o narrador for um cara que tem um conhecimento de mundo, de outros mundos, entre aspas, de outras vivências, a respeito de magia, a respeito de mortes, assassinatos. O cara, né, leu bastante coisa sobre... o cara é satanista, vamos supor. Vai pegar de repente um narrador que é satanista, velho. Ele vai saber como matar criancinha. Então ele vai colocar na mesa dele um cara que assassina criancinha. Eu acho que isso não é muito sadio para uma pessoa que está em formação da sua maturidade, né? Não que isso vai influenciar a pessoa, mas eu acho que não seria muito sadio. Então eu não narraria para um adolescente. Eu procuraria um outro tipo de sistema. Eu não narraria. Mas você fugiu da pergunta, Lestar. Não criaria um personagem para namorar com ela? Não, mas não é o caso não é ser um adolescente. Adolescente, mulher, adulta, isso foi um exemplo. Ah, uma mulher. Mas a pergunta foi, você fugiu e nossos ouvintes aqui reclamaram, subiu os TMs aqui em mim, dizendo, o Lestar fugiu da pergunta. A pergunta é, você já criou um NPC pra dar em cima de alguma menina, mulher, que jogava com você? Já. A minha ex-esposa jogava comigo. E pra nenhum outro cara dar em cima dela, eu criei um NPC pra dar em cima dela. Jonas, sem fugir também, viu, Jonas? Senão eu pego no pé. Então, eu faria talvez por brincadeira ou por, sei lá, se fosse uma situação tipo necessária ou alguma coisa que influenciasse na aventura, entendeu? Por exemplo, eu, sei lá, dando um exemplo aqui, tá, eu inventaria o cara do saco pra roubar a mina e os caras ir atrás, ou, sabe, alguma coisa parecida. Mas acho que depende, acho que isso aí não... Assim, tem pessoa maldosa hoje em dia que faria assim, sabe? Mas pra zoar com ela, sabe? Ó, te peguei aqui no RPG, sabe? Vou pegar você na vida real também. Tem gente que é maldosa, viu? Mas eu acho que, sim, se você saber, se as meninas que jogam, né? Saber que o povo lá é de boa, eu acho que não vai ter muito disso. Talvez seja pra aventura, né? Pra complementar pra aventura, ou seja uma brincadeira, entendeu? Porque, tipo, eu mesmo, quando eu jogava RPG, fazia brincadeira. Por exemplo, uma vez os caras foi raptado. Aí eu peguei e botei os malucos passando, os policiais assim, passando a bunda na mão dos caras, tá ligado? Tipo zoando, tá ligado? Uma brincadeira. Uhum. E se fazer isso com um personagem feminino, entendeu? Aí o povo fala, não, aí você tem tendência a ser um estuprador em potencial, entendeu? Se for uma brincadeira, entendeu? Mas, sim, não. Disse, a pergunta foi se você já criou um NPC só pra paquerar uma menina que jogava com você. Criou, velho. Criou. Eu no meu caso era minha ex-esposa, mano, mas vai nunca apanhar da namorada. Eu era minha ex-esposa no caso, né, mas né, até hoje nem sei mais da vida dela. Mas assim, foi um caso isolado, cara. Eu nunca criaria um char. Nem adianta mandar Pokémon depois pedir
esse trecho, eu não vou cortar. Nego que apanha da mulher em casa, o problema é seu. Não, pera aí, eu não fiz pra, tipo, faz o filme brincando, cara. assim. Seja realista. Não foi. Perfeito. Eu fiz brincando, eu criei o personagem de em cima. Se colasse, tudo bem. Se não colasse, eu dizia que era brincando. Não, mas é sério, foi, tipo, brincando. Eu não tive a intenção, tipo, de catar, tá ligado? Mas foi uma brincadeira, entendeu? Tá bom, vamos aceitar como brincadeira. Galera, encerrando esse podcast, eu quero agradecer a presença de vocês, as risadas que a gente deu, muito obrigado. A opinião de vocês, né, nesse bate-papo pra mim foi muito boa, eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito. Então, Jonas, eu vou abrir a palavra pra você fazer o merchandising do seu canal, da sua página, pode ficar à vontade, meu querido. Então, eu tenho um canal e uma página chamada RPG Mestres Magos, o nome é meio idiota, mas... Então, eu abordo lá a interatividade, eu gosto de interagir com o meu público. Eu faço pergunta, tipo, como essas perguntas que ele fez aí, né? Então eu vou copiar umas lá, tudo. E eu faço umas perguntas, tipo... o que vocês gostam mais, sabe? Jogar Vampira Máscara, essas coisas assim. Eu falo umas perguntas sobre o RPG sempre na minha página, né? Até dei uma caída de público lá na minha página, no Facebook, né? Tesoura as visualizações do Facebook, isso me deixa puto, né? Então, se vocês gostaram da minha página, segue ela pra você sempre ver o post. Porque o Facebook, se você não paga pra ele corta suas visualizações, né? Eu até tô meio bolado com essas coisas, porque de repente eu tô bombando na minha página e de repente eu não tô bombando porque o Facebook quer que eu pago. E é foda. Ou seja, processa o Facebook e ele. O Facebook vai tomar banho. O YouTube não faz isso, por exemplo. Pode processar, não tô ligando ainda. É verdade, porra? E a gente, eu gosto de abordar isso de interatividade. Eu tenho 2 quadros no meu canal. Todos os quadros do meu canal você pode interagir. Que é você escolhendo um caminho da aventura. E o outro é você escrevendo a história que vai rolar lá depois. E só isso mesmo. É só uma coisa, eu tenho 16 anos, tá? Aí, meninos. Meninas psicopatas, viu, gente? Exatamente. Meninas que estejam interessadas em um namorado que jogue RPG, Jonas aí, jovem, 16 anos. Eu falei mais isso porque tá falando do cara de 16 anos, eu falei, que ele sabe que eu tenho 16 anos, porque tipo, ficar quieto. Não, se eu soubesse que eu tinha 16 anos, eu não tinha te incluído no podcast, não. Que droga. Vai ter que cortar todas as minhas falas. Não tem problema não. Lista, se quiser dizer alguma palavrinha, pode ficar à vontade. A vez é sua. Cara, eu sinceramente gostaria muito de agradecer pela oportunidade. E aproveitando já, né, conhecer. E se a galera tiver alguma dúvida, né, quiser saber um pouco mais, né, a gente não sabe tudo. E tá bem longe disso acontecer. Mas se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão, quiserem trocar alguma ideia, deixem os comentários no podcast, que a gente vai estar tentando responder aí. Eu passo as respostas pelo Ventru, o Ventru vai acabar respondendo. E talvez a gente está com um projeto aí de incrementar um pouco mais essa mesa, não sei se vai dar certo. E sugiro que vocês assistam, né, os 2 canais, porque eu gosto, não puxando o saco desses 2 babaca aí, mas eu gosto muito dos canais deles, já vi bastante vídeos do Ventru, já me considero um amigo pessoal, mesmo a gente morando a muitos quilômetros de distância. Já vi alguns vídeos do Jonas aí também, achei muito interessante a forma de narrativa dele. E ajudem, né, essa galera aí a fazer com que o canal cresça, né? E agradeço pela oportunidade, espero que seja convidado mais vezes, vai ser um prazer aí. É isso aí, galerinha, este foi o nosso primeiro podcast falando de RPG, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, é claro, se inscrever no nosso canal, dar aquele likezinho e compartilhar com os amigos, que isso ajuda muito. Valeu, Jonas, valeu, Lestar, até o próximo podcast, galera. Falou. Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras, e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los.
porque eles mudam as coisas, eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram, eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta? Ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas? Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam.